Seja bem-vindo aí a mais um Deixa eu falar, Gabriel. Fala pessoal, sou Gabriel Pagliarin, é uma honra estar aqui hoje realizando um sonho, né? Eu sempre tive aí uma ideia, um projeto de ter um programa de entrevistas e ele está sendo realizado hoje, por mais que esteja aqui num formato parecido com um podcast, é porque o estúdio ainda não está pronto, mas vai ser um programa de entrevistas, não vai ser ao vivo, vai ser gravado e eu tenho a honra de ter um grande amigo meu, um grande parceiro, um gênio aqui de São José dos Campos, o Beto, como meu primeiro convidado. Foi escolhido a dedo para ser meu primeiro convidado. Então é um grande prazer, né? No programa, o nome do programa é Deixa eu falar, Gabriel. Acho que quem me conhece sabe o porquê, porque eu sou uma pessoa que falo muito, então para eu entrevistar tenho que deixar a pessoa falar mesmo, porque senão eu fico falando sozinho aqui durante muito tempo. E o programa ele vai abordar temas de não só de empreendedorismo, mas também de lifestyle, de carreira, de escolaridade, de vida mesmo, né? Vai ser um projeto um pouco diferente. Eu não quero só pessoas que têm aí uma fama, um renome. Eu quero trazer gente como a gente para poder falar sobre a sua história, para poder falar sobre a sua vida, sua empresa, seu encarreiramento. Então vão ser entrevistados muito diversificados e tomara Deus aí que dê certo esse projeto, que eu acho que vai ser muito bacana poder falar um pouco mais e vocês me conhecerem um pouco melhor e assim também conhecer os meus amigos, meus entrevistados, meus convidados. E é um grande prazer aí estar estreando hoje. Queria agradecer a Seven, ao Wellington, que está nessa parceria, viabilizando esse negócio. E agradecer o Beto por estar aqui hoje sendo meu primeiro convidado. Bom dia, Beto! Bom dia, deixa eu falar, Gabriel. Bom dia, cara. Muito prazer estar aqui com você, com seus espectadores aí, com seu público. Sei que é um público jovem, bacana. Vai ser uma honra bater esse papo aqui contigo e contar um pouco da minha história e a gente trocar muitas ideias aqui. A gente sempre aprende muito, compartilha muito e é compartilhando que a gente cresce. Eu conheci o Beto no mercado de investimento há uns 10 meses atrás. O Beto veio até a Shark, né, me apresentar um produto financeiro através de uma assessoria de investimento. E a gente teve uma sinergia. O Beto é um cara muito bem relacionado e foi onde a gente acabou se tornando amigos aí. Hoje ele não está com grandes projetos, mas não está mais atuando de fato no mercado de investimento. Mas é um cara com um currículo gigantesco, uma história de vida gigantesca. Eu queria que você falasse um pouco mais, Beto, sobre sua vida, de onde você veio, onde você nasceu, o que você Bacana. estudou, o que fez até você chegar aí a me conhecer nesse mundo de investimento, que eu sei que você tem um passado muito diferente de investimento e mercado financeiro. Legal, nossa senhora, essa pergunta aí é grande a resposta, hein? Agora que vai ter que. Você que vai ter que pedir, Beto, deixa eu falar. Cara, assim, eu acho que a gente tem uma história, alguns pontos muito em comum, eu e você, né, Gabriel? A gente perdeu o pai jovem, né? Eu perdi meu pai muito jovem, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu perdi meu pai. E meu pai, eu venho de uma família como é a grande maioria dos brasileiros, né? Uma família de classe média, trabalhadora, não nasci em berço de ouro, não nasci filho herdeiro de um grande império. Minha família sempre foi de pessoas trabalhadoras, meus avós, meus pais. E meu pai era militar, era um aviador, coronel da Força Aérea. E fez uma carreira muito bonita, saiu de uma condição de vida assim muito simples para um padrão de vida de classe média, mas com uma carreira muito bonita, sempre com muita raça, muita batalha, sabe? Assim, meu pai era aqueles caras batalhadores e o exemplo do meu pai era minha avó ainda é viva, minha avó é um grande exemplo. Meu pai tinha a quarta série do primário, cara. E aí ele colocou na cabeça dele que ele queria ser aviador, para mudar de vida, viu um avião passando e falou, puta, eu quero voar um negócio desse aí.
E galgou várias posições, fez um supletivo, entrou na Força Aérea no último ano que ele conseguia entrar, porque ele não tinha estudo, para ele era muito difícil passar naquela prova, porque imagina um cara do primário, formado com supletivo. E o supletivo de 50 anos atrás, 40 anos atrás, era supletivo assim, pagou, passou, não era que estuda e faz prova, não. Muito diferente, outra regulamentação e tal. Então ele se formou, entrou na Força Aérea super velho comparado com os meninos que entraram com ele. Os meninos entravam com 16, 17 anos, meu pai tinha 23. Então, meu pai era chamado de velho, o velho, né? O velho Almeida, meu pai é Almeida, o nome de guerra dele, então é o velho Almeida e tal. Fez uma carreira muito bonita, cara. Ele não tinha, assim, na época, toda a capacidade de estudo, conhecimento de estudo mesmo que os colegas tinham, mas ele tinha uma habilidade e uma raça, uma habilidade física para voar os aviões que era nato. E pessoas quando tem essas capacidades, o cara nasce para aquilo, quando aquilo te encontra, você explode, né? Não tem jeito. E meu pai, quando sentou num avião e começou a voar, os caras falaram assim, o que esse cara tá fazendo com esse avião aí? Os caras demoram meses para fazer essas coisas, e esse cara chegou aqui, em 2, 3 voos, tá fazendo uma coisa que nem com um ano não faz. E ele fez uma carreira muito bonita, voava extremamente bem, era super talentoso para voar um avião. Conseguia fazer coisas com os aviões que eram praticamente impossíveis, muito difíceis de fazer, e era muito, muito corajoso. Era avião caça, avião cargueiro? A carreira que ele fez, ele começou uma carreira e os melhores aviadores iam para a aviação de caça. Ele escolheu ir para a aviação de caça. Dentro da aviação de caça tinha uns esquadrões de voo, com diferentes aviões, e tinha um avião que era o melhor da época, né, que era um avião, o Mirage, que estava chegando no Brasil. Eu estou falando de 80, 81. E meu pai escolheu ir voar o Mirage, que era um avião, era o melhor avião que tinha, e ele ficou lá voando Mirage, voou 5 anos de Mirage, e era aquele cara pau para toda a obra do esquadrão de voo. Era um tenente, recém-chegado, todo o que tinha para fazer com o avião que ninguém queria fazer, um voozinho Michuruca, eu quero fazer. Trocamos o motor do avião aqui, precisa fazer um voo de manutenção para checar o motor, eu faço. Precisa levar o avião em tal lugar para fazer tal serviço, eu levo. Então ele começou a voar muito, muito, muito o Mirage. E ele tinha... O Mirage é um avião de... vamos tentar encurtar a história, senão você vai pedir para deixa eu falar. Mas o Mirage é um avião de uma missão muito curta. Uma missão de Mirage demora 20, 30 minutos, porque o avião é muito rápido. Então, um voo de Mirage é 20 minutos, 30 minutos. Então, para você fazer horas, muitas horas de voo, acumular horas de voo, você tem que ter muito tempo. E meu pai, em 5 anos, tinha mais de 800 horas de voo de Mirage, o que é assim, um absurdo. Hoje em dia é impensável isso na Força Aérea Brasileira, um oficial ter, um major, um capitão, um tenente, ter tudo isso de hora de voo. Mas é porque ele se dedicava, ele era muito intenso, e eu tenho muito dessa intensidade do meu pai, dessa vontade, dessa meticulosidade, fazer bem feito aquilo que ele está fazendo. Então essa foi a carreira que meu pai fez. Ele tinha vários hobbies. O hobby que ele tinha era caça submarina e tiro ao alvo. Dava muito tiro de fuzil, dava instrução de tiro para os cadetes, para a moçada que gostava de estar dentro do stand de tiro. Começou a perder a audição de um ouvido. O Mirage é um avião extremamente barulhento, ele voa quase 2 vezes a velocidade, mais de 2 vezes, 2 vezes e meia quase a velocidade do som. Nossa. Então ele é muito barulhento. Quanto que é essa velocidade? Cara, é bastante. Se eu te disser o número aqui... de um avião comercial para um avião desse? Não, é 2 vezes e meia a velocidade de um avião comercial, de um Boeing 777, por exemplo, um 777, um 787. É muito rápido. Estou falando assim de percorrer milhares de quilômetros em poucos minutos, entendeu? Por isso que a missão dele é muito curta, né? O avião decola de Anápolis, Goiás, vai para, sei lá, Rio de Janeiro em 15 minutos. Meu Deus. Entendeu? É mais ou menos assim. E ele começou a perder a audição, o médico falou para ele assim, cara, se você continuar com essa pegada que você tá de voar esse avião e ficar dando tiro de fuzil aí, você vai perder ele completamente, você dá um descanso pro seu ouvido, precisa acalmar um pouco ele aí. E aí meu pai fez uma mudança de vida, deixou de ser caçador e foi ser instrutor de voo em Pirassununga. E aí nesse meio tempo recebeu um convite, deu uma acalmada no ouvido dele lá, e recebeu um convite para vir para São José. E aí eu vim parar aqui em São José para ser a primeira turma de pilotos de prova do ITA. O ITA, junto com a Força Aérea, criou-se uma escola de ensaios em voo e formou uma turma de 3 pilotos e 3 engenheiros. Passaram 2 anos no ITA fazendo esse curso.
É um curso super bacana, muito técnico, então foram 2 anos que meu pai se dedicou extremamente essa graduação dele. Então, e a gente via esse sofrimento do meu pai de ter que estudar física, de ter que estudar mecânica de voo, de ter que estudar coisas que ele nunca tinha estudado. Um cara que tinha feito supletivo. Então, esse cara passou por mais um teste, por mais dedicação, por mais provação. Nós como filhos acompanhávamos minha mãe, minha irmã, a gente acompanhava essa dedicação dele, e isso vai marcando as crianças. Vocês estão vendo aí, que são pais e mães, a gente é exemplo o tempo todo, né? Mesmo quando você não quer ser exemplo, né? E isso foi marcou bastante. E ele se formou piloto de ensaio em voo da primeira turma. E logo que ele se formou, estava começando o Programa Espacial Brasileiro. Ele foi um dos candidatos, começou a estudar para ser o primeiro astronauta brasileiro. E foi então que aí o Collor ganhou a eleição em 90 e cancelou o programa espacial. Isso deu um baita banho de água fria lá no meu pai, que decidiu ir para a reserva e voar na Embraer como piloto de ensaio em voo da Embraer. E aí começou também a minha história com a Embraer. Então estou falando de 91, 92, foi quando meu pai chegou na Embraer para ser piloto de ensaios da Embraer. São os caras que desenvolvem os aviões, tem um engenheiro de ensaio e o piloto de ensaio. E fez uma carreira na Embraer e acabou falecendo em 96, 97. Eu tinha 16 anos, ele acabou falecendo num acidente de avião com um caça, com a MX, fazendo um voo. Ele faleceu em trabalho. Faleceu no trabalho. E foi terrível, um choque, né? Você perder alguém através de um acidente assim, quem já perdeu sabe. Perder alguém já é difícil, em acidente então é mais difícil ainda, porque você não tem tempo para fazer nada, para se despedir, fica aquela saudade da pessoa, da voz, né, da imagem. E, enfim, foi um acidente, acabou se acidentando lá, faleceu. Foi um baque para todos nós, para a família inteira, e eu fiquei meio sem rumo nessa época aí. Quantos anos ele tinha? Meu pai tinha 48 quando ele faleceu. Faleceu novo. Novo. Hoje eu acho que é novo, né? Eu tenho 42, já acho que ele 48 era super novo. Então essa é a história a minha história de vida. Eu cresci no meio de militares, no meio dos aviões. Cresci embaixo da asa dos aviões. Imagina que sábado e domingo, eu ia andar de bicicleta no meio dos aviões. Eu e minha irmã, a gente ia brincar no pátio onde os aviões estavam estacionados. A gente dava um jeito de entrar lá. E fica aquele gostinho. E quando meu pai faleceu, eu estava na época de escolher a carreira, né? Eu estava na época de decidir o que eu ia fazer de vestibular. Eu estava no 3º colegial. E meu pai estava tentando me guiar aí nessa escolha, né? Com o conhecimento dele, tentando me direcionar. E foi isso, cara. Meu pai não tinha experiência de mercado de trabalho, além de ser um coronel da Força Aérea. Ele tinha a vida de militar como referência para ele. E os amigos dele eram militares, o meio que ele vivia, os amigos de infância era Não tinha outra referência. Não tinha outra referência. Quando ele foi para a Embraer, ele começou a ter referências de mercado de trabalho, de ver que tem um diretor, de ver que tem um marketing, de ver que tem o cara da venda, de ver que tem mercado de trabalho, as políticas, como é o mundo corporativo. E meu pai tentou nessa época aí me guiar, cara, me direcionar, para que eu não fosse para o meio militar, porque naturalmente eu queria ser militar igual meu pai. Eu queria ser aviador. As minhas opções eram boas, Gabriel. Eu queria ser piloto de Fórmula 1, que era difícil, mas era o sonho, porque era a época do Ayrton Senna, e a gente vivia o Ayrton Senna, né? A minha geração, nós vivemos o Ayrton Senna, a sua não pegou muito. Mas, então era piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, eu era bom corredor, eu jogava bem. Não era um craque, mas era esforçado, me destacava. Ou ser aviador. Aí meu pai falou assim, pô, cara, esquece jogador de futebol e Fórmula 1 também não vai rolar. Então, aviador, filho, estamos falando isso daí de 97, tá, Gabriel? 1997, 96, fim do ano, Força Aérea, crise pra caceta no país. Meu pai falou assim, filho, olha só, cara, você tem um exemplo de aviador, que é o teu pai, que é um
que não são todos os aviadores que têm a carreira que eu tive, que vai voar um Mirage, que vai fazer um curso no exterior, vai voar um F-14 na Força Aérea Americana, vai voar na Rússia com os caras, vai na Itália voar com os caras, porque esse curso que meu pai fez deu essas oportunidades para ele voar nesses países com esses aviões, conhecer muitas pessoas, muitos esquadrões de voo. Então, isso não vai acontecer com você. Eu estou sendo realista, isso não vai acontecer, a Força Aérea não tem os aviões, o Mirage hoje é um avião velho, na época ele ainda estava em serviço, o avião não tem peça, não tem combustível, é um avião, cara, pula fora disso aí, meu, vamos ser empresário, ser inteligente pra caramba, e aquela coisa do pai motivar o filho, que dá aquele chacoalho. O pai sempre quer que o filho tenha uma vida melhor do que a dele. Melhor do que a dele. Não é porque ele era um cara... talvez aí top dentro do militar, que ele gostaria que você seguisse o mesmo rumo, né? Mas você internamente queria seguir o rumo dele, porque acredito, porque assim como você e eu cresci dentro de transportadora, dentro de caminhão, ver falar de transporte 24 horas dentro de casa, e quando você chega com 17 anos, você vai ter que tomar uma decisão, a decisão mais óbvia. Mais óbvia. E, putz, e a gente que tem o pai como uma grande referência, a gente acaba... Obrigado. Querendo seguir aquele caminho. E meu pai, na época, estava construindo uma casa e estava tendo um mega de um problema com a casa dele. Ele escolheu fazer uma casa num lugar super difícil, com uma terraplanagem difícil e com uma obra bem complicada, tecnicamente, para ser executada. Uma bucha. Uma bucha. Realmente, uma verdadeira bucha. Você falou bem, velho. Era uma bucha que ele inventou em moda. E foi prejuízo atrás de prejuízo, porque começou a fazer meio que com um empreiteiro pequeno, daí não deu certo, o negócio caiu tudo, era um muro de arrimo gigantesco, aí teve que contratar uma empresa de engenharia para fazer um muro de arrimo para ele, super técnico, atirantado, com perfuratriz, um negócio, uma obra mesmo. Aí, ele chegou para mim um dia e falou: e aí, filho, o que você está pensando que não seja avião? Daí eu falei: pai, eu não sei, cara, acho que eu vou fazer educação física. Porque eu gosto de treinar pra caramba, gosto de fazer esporte, gosto de correr, nadar, pedalar, jogar bola, surfar. Eu nasci pra ficar sem camisa na praia. É o sonho de todo moleque de 16 anos que tá ali. E meu pai falou assim: não, larga a mão disso aí. Na época dele, as referências dele. Graças a Deus, né? Cara, era referência. Meu pai fez a mesma coisa comigo. Eu falei que eu queria fazer educação física, ele sentou e falou: vem aqui, moleque. Quanto você gasta por mês de telefone? Quanto você gasta por mês de TV a cabo? Quanto você gasta de comida? Quanto você gasta de roupa? Quanto você gasta de suplemento? Quanto você gasta de academia? Tá vendo esse custo aqui? Você acha que você sendo personal trainer, o melhor você consegue pagar seus custos de vida? Falei, não. Então ele falou, então arruma outra coisa pra você fazer. Exato, cara. Foi a mesma visão do meu pai. Meu pai também fez a mesma conta. Ele falou pra mim, só que meu pai era diferente. O seu pai ainda tinha o personal trainer, que ganha dinheiro, os personal a moçada da academia aí ganha dinheiro. Tira 10, tira bastante dinheiro, tem uma vida saudável, muito bacana. É um estilo de vida, é um lifestyle que, Mas meu pai era assim, na época não tinha personal trainer. Na época era pior ainda. Professor de escola. O profissional de educação física dava aula de futsal dava aula de futsal na escola. Isso quando era numa escola particular, que era o futsal bacana, o cara tinha uma vida mais ou menos uma classe média. Agora, a maioria dos professores era professor de escola estadual, municipal. E meu pai falou assim, você vai querer ter isso para sua vida? Você vai querer ser professor de escola estadual, municipal? Na época era muito ruim, hoje ainda não é muito bom também não, né? E graças a Deus tem os professores aí, porque esses caras são apaixonados por que eles fazem. Tem que amar o que faz, porque infelizmente no Brasil não são valorizados nem financeiramente, nem pelas pessoas de fato, né? Exato. E aí acabou que foi me direcionando assim, filho, por que você não pensa em fazer engenharia civil? Pô, engenharia civil? Vai fazer engenharia civil, cara. Você... tô fazendo uma obra aqui, olha só que legal e tal. Aí ficou naquela... No dia seguinte ele chegou em casa com um guia do estudante, pois na época vocês não conhecem isso, mas tinha um guia do estudante que era onde ajudavam os universitários, né, os caras que estavam na fase de escolher a profissão, com os guias das profissões, com as faculdades que tinham, os salários. Era um guia mais grosso assim, Gabriel. Deveria ter hoje, né? Guia do estudante, cara. Era muito legal e a gente debruçava no guia do estudante, ficava vendo salário médio, profissão, aí tinha as entrevistas dos profissionais, era bem legal. E aí, cara, chegou um dia que minha escola ia fazer uma visita na Unicamp e a gente podia escolher 2 cursos para visitar. Você passava de manhã num curso, à tarde com outro curso. E eu fui fazer essa visita aí com um amigo meu, o Alexandre Wolff,
A gente foi lá, e aí eu falei, vô, que curso você vai ver? Ele falou, eu vou ver engenharia civil. O pai dele era engenheiro civil. Vou ver engenharia civil, Betão. Daí eu falei, e você? Eu falei assim, eu vou ver educação física. Tava macho. Vou ver educação física. Daí ele falou assim, pô, vamos fazer o seguinte então, de manhã eu vou com você na educação, você vai comigo na engenharia civil, à tarde a gente vai na educação física, e a gente troca essa ideia lá, vai ser legal e tal. Eu falei, legal. Daí eu fui, cara, de manhã na engenharia civil, chato pra cacete, Gabriel. Entramos em laboratório de concreto, em sala de aula, super isso, super aquilo, laboratório de mecânica. Tu me arrepia de pensar. Puta, cara, era assim, beleza. Fomos almoçar. Quando foi à tarde, nós fomos na educação física. A hora que a gente chegou na educação física, era uma piscina, os caras sem camisa, sarado, as gatas tudo de biquíni nadando, uma lanchonete servindo lanche natural, suco, um dia de sol, as caixas de som pra fora tocando o som na Unicamp. Daí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Nasci pra isso. Nasci pra isso, cara, eu quero estar aqui. Cheguei em casa e contei pro meu pai. Ele falou assim, pai, cheguei decidido, eu vou ser educador físico, eu vou fazer educação física. Aí meu pai falou assim, puta, não vai, filho, eu não vou deixar. Aí tivemos uma discussão, e aí a gente foi batendo muito papo, e ele me direcionou para engenharia civil, eu fiz o vestibular de engenharia civil, fiz 4 vestibulares, passei em 3 faculdades, fiz segunda fase da FUVEST. Eu era muito novo, cara, tinha acabado de fazer 17 anos, tinha passado nas faculdades, e meu pai me orientou a escolher uma das faculdades que eu já tinha passado, que foi o Mackenzie. Então eu fui estudar no Mackenzie Engenharia Civil, só que com 6 meses de faculdade, meu pai faleceu. E todo esse sonho que meu pai criou em cima de mim, de ser um engenheiro civil, onde a gente montaria uma empresa juntos, e ele entraria com dinheiro, entraria com conhecimento técnico, foi tudo por água abaixo. E logo que foi tudo por água abaixo, o que eu voltei para as minhas origens? Ou eu tinha educação física, ou eu tinha a aviação. E eu, com muita saudade que eu tinha do meu pai, tenho até hoje, eu falei assim, eu vou para a aviação, e eu vou trabalhar no mesmo lugar que meu pai trabalhou. Que legal. Agora, como que eu vou fazer isso? Que eu estou no primeiro ano de engenharia civil no Mackenzie. Eu tenho que sair daqui, fazer outro vestibular, entrar na Força Aérea, fazer a AFA, academia, ou eu vou me formar engenheiro. Eu bolei um plano com 17 anos de idade. Eu falei assim, eu vou me formar engenheiro civil, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma pós-graduação no ITA, engenharia aeronáutica, e eu vou trabalhar na Embraer, no mesmo lugar que meu pai trabalhou, e eu vou dar baile em muito engenheiro civil, que eu vou ter meu conhecimento de engenharia civil, mas vou ter meu conhecimento de engenharia aeronáutica, que é uma coisa que eu já conhecia, porque eu vivia, não tinha muito conhecimento técnico, mas eu vivia no meio dos aviões. E foi isso que eu fiz, Gabriel. Então, durante os meus 5 anos de faculdade no Mackenzie, eu ia para a faculdade de engenharia civil, já sabendo que eu ia sair dali, ia estudar no ITA, e eu ia me formar, e eu ia entrar na Embraer. Que da hora. Então, cara, era assim, aí vem aquela história do foco, da determinação, da garra, do saber o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer estar fazendo. Então eu tinha isso, cara, isso era do meu pai, isso veio da minha avó, que passou pro meu pai, que passou para mim. Mas eu acho que isso vai muito de você também, né, Betão? Eu acho que você colocar uma coisa na cabeça e você ter a certeza de que isso vai acontecer são para poucos. Isso daí é uma coisa, cara, que a gente vai... eu acredito muito, hoje eu leio, eu tenho maturidade, eu leio bastante, eu gosto desse tema, que é a energia, que é Deus na nossa vida. Só que quando você é muito jovem, você pratica isso, muitas pessoas praticam isso, e não sabem que estão praticando, que é assim, a gente atrai pra gente aquilo que a gente quer. Só que hoje você pode fazer isso com 40 anos, pensado, você já sabe, consigo organizar o meu pensamento, sabendo que o que eu pensar vai acontecer, mas quando eu tinha 17, 18, 20, 21, 22 anos, que eu me formei com 22 anos, eu praticava isso sem saber. Eu atraía para perto de mim o que eu queria. E, então assim, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que eu ia entrar na Embraer, eu sabia que... Eu não queria morar em São Paulo, eu não queria ter aquela vida dentro da grande São Paulo, da cidade, daquela galera, daquele ambiente de asfalto, prédio, não era o meu dia a dia, não era uma coisa que me agradava, eu queria praia, porra. Então, foi isso que aconteceu. Durante os 5 anos de faculdade, eu também sempre gostei de praticar muito esporte, não deixei de praticar o esporte. Eu descobri que eu tinha um talento, meu talento não era pro futebol, meu talento era na corrida. Eu corria bem pra cacete. Lembra do talento nato? Eu tinha esse talento nato. Eu era um velocista nato. Eu corria 100 metros em 10 segundos. Aí quando eu fui fazer um teste lá, o cara olhou meu tempo e falou, caramba, cara,
Sem treinar nada, você fez isso aqui. Se você treinar um pouquinho, você vai arrebentar. E aí eu comecei a treinar atletismo, 100 metros. 100 metros, 200 metros e o revezamento 4%. Descobri que eu era fora da curva. E comecei a competir com os universitários, comecei a ganhar tudo. O Mackenzie me deu uma bolsa de atleta de 100%, 100%. Com 7 meses de faculdade eu tinha uma bolsa de 100% de atleta. E aí, um clube de atletismo, os amigos também me procurou, me fez um contrato, que era a ASICS Funilense na época. Então eu comecei a treinar, tinha essa veia da competição que exigia o quê? Foco, determinação, garra, acordar cedo, treinar. Constância. Só que chega um determinado momento que a gente começa, na vida, tanto no esporte quanto na nossa vida, a gente começa a esbarrar num determinado limite de crescimento. Seja ele para um atleta, num velocista, que é um tempo, você não consegue mais melhorar aquele tempo, e aí o esforço é hercúleo para você melhorar um tiquinho assim. Isso acontece, entendeu? Na vida também. A gente trabalha, acumula patrimônio, acumula, de repente você perde, de repente você volta para aquele patamar, e para você ganhar um pouquinho a mais, o esforço é hercúleo. Então, isso exige o quê? Planejamento, garra, determinação. Isso vem do esporte. O esporte agrega. O esporte nada mais é do que o reflexo da nossa vida. Mas uma coisa bem interessante que você falou, e eu acho que é o que você falou de atração, né? De atrair. Eu acredito também muito as pessoas que a gente atrai para a nossa vida. Muito bacana como, por mais que a gente tenha aí, eu acho que uns 15 anos de diferença, né? Quando você decidiu a sua carreira, onde você ia começar a fazer, eu tinha acabado de nascer em 96. E só que foi muito bacana. Você foi até a Unicamp, né, visitar o curso de engenharia civil. Eu, com 16 anos, também fui à SPM visitar o curso com a faculdade. Tinha decidido ficar lá, só que eu acabei, né, largando a faculdade. A história do seu pai é muito correlacionada à minha. E isso de atração é uma coisa que eu acho que eu faço indiretamente, igual você falou. Eu sou uma coisa que eu não tenho dúvida hoje de nada que eu possa fazer na minha vida. E quando você cita o esporte e o atletismo, no sentido também, sou um cara que gosta muito de esporte, sou faixa preta de Hapkido, fiz Hapkido, que é uma arte marcial coreana, a minha infância inteira, eu joguei bola há muito tempo, futsal, não era bom, mas jogava, sempre gostei de esporte, nunca fui um cara parado, e eu acho que faço academia, né, musculação desde os meus 12 anos, eu sou um ex-obeso, e esse foco, essa determinação que o esporte traz para a nossa vida, quando você realmente exerce ele de fato, quando você traz ele para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, você cria uma disciplina que poucos têm. Então eu vejo nos profissionais hoje, quando eu vou dar uma oportunidade para eles até para trabalhar comigo ou até fazer uma parceria, quando a pessoa ela não segue para mim um esporte, ela não tem uma disciplina com alimentação, com comprometimento com o esporte, isso me assusta um pouco. Porque se a pessoa não consegue ter o foco e uma determinação para fazer um esporte que é não só um prazer ou um hobby, também é saúde e é a disciplina, isso me assusta. Então, eu acho que está tudo muito correlacionado. Certeza. O esporte, se você trazer a disciplina do esporte para a sua vida profissional, isso é muito grande. Demais, cara. E assim, foi o que você falou. Você está praticando isso, atraindo para você de caso pensado, vamos dizer assim. Você está usando isso a seu favor, mas muitas pessoas, hoje se fala muito disso, tem muito tema sobre isso, tem muito livro, muito material. Mas, cara, tem pessoas que praticam isso. A minha avó praticava isso sem saber. Mas é muito interessante que, para mim, é muito fácil falar sobre isso. Não sei se para todo mundo é muito fácil. Acredito que para você também seja. Você estabeleceu uma meta na sua cabeça: eu vou comprar uma casa. A gente consegue imaginar quais são os processos que precisam ser feitos para a gente chegar lá. E você sabe que se você tem a disciplina de fazer tudo aquilo que você planejou, você vai chegar lá. Então, você não tem dúvida que você vai chegar lá. E é isso que eu pratico na minha vida. Exatamente. Se eu falar hoje, eu vou ser presidente do Brasil, qual que é o caminho que eu preciso seguir para isso? Eu não tenho dúvida que talvez eu não ganhe, eu não seja eleito presidente do Brasil, mas eu sei que pelo menos eu vou estar ali na competição ou ali no páreo, no segundo turno, porque
Para mim parece muito fácil. Você olha em volta, hoje ainda mais com internet e tecnologia, você vê tudo que está sendo feito de certo, tudo está de errado. Quais são os passos certos a serem feitos para chegar até lá? O problema é que o ser humano ele é corrompível, o problema é que o ser humano é indisciplinado, e ele é para baixo, né? Ele não acredita. O primeiro obstáculo que aparece, ele já coloca tudo por água abaixo. Você constrói uma casa e você, igual você falou lá, o seu pai construindo a casa, primeira vez que ele fez o muro de arrimo, caiu, ele poderia ter desistido ali. Então, eu acho que as pessoas elas acabam desistindo muito cedo. Exato. Falta essa garra, essa determinação, mas... Entender que a coisa errada faz parte. Mas isso varia muito aí, vem para outro campo muito legal, que é uma coisa que eu também gosto muito de falar, que é as pessoas, as personalidades, as diferentes histórias, as diferentes formações do caráter daquela pessoa, da personalidade daquela pessoa. Então, continuando a minha história, para voltar, para a gente manter a sequência. E aí você foi, se formou no Mackenzie e veio para o ITA. Vim para São José, e aí a Embraer tinha um programa que chamava-se PEE, né? Chama-se, ainda tem, né? Está na 20ª alguma coisa turma já. É Programa de Especialização em Engenharia, né? A Embraer estava crescendo muito, precisava contratar engenheiros aeronáuticos, não existia esse profissional no mercado. A Embraer montou um curso, um convênio entre a Unicamp, o ITA e a Embraer, e colocava alguns engenheiros dentro desse programa, e você saía de lá com um título de mestrado em engenharia aeronáutica. E foi o que eu fiz. Eu entrei na Embraer para participar desse programa, foi um processo seletivo, e fui fazer o PE. Quando eu me formei, a Embraer te contratava. Então eu entrei contratado na Embraer em outubro de 2003, eu estava realizando o meu sonho, que era estar dentro da Embraer. 6 anos depois. 6 anos depois. Só que lá dentro da Embraer eu também não estava contratado na área que eu queria estar, que era a área do voo, do avião, para estar lá fazendo o que meu pai fazia. Mas qual que é o sentimento de conquistar, de saber que aquilo que você planejou Tem uma história muito engraçada, Gabriel, e aí fazendo um paralelo aqui com algumas coisas que estão acontecendo comigo hoje, e pode estar acontecendo com algumas pessoas também próximas que estão assistindo. O que acontece? Nessa época, quando eu me formei, até eu entrar na Embraer, eu conheci uma pessoa aqui em São José, um grande empresário da cidade, e tinha uma construtora, e eu era engenheiro civil, e um dia ele falou para mim assim: garoto, quer trabalhar na minha construtora? Pô, 22 anos, formado, esperando um processo seletivo, falei, quero. Entrei para trabalhar com esse cara na construtora dele. E foram 6 meses de obra com o cara, e eu trabalhando lá, organizando a obra, tocando a obra dele. Era um prédio ali na região da Vila Diana, a gente estava fazendo um prédio ali. Só que em paralelo eu estava no processo seletivo da Embraer, era um processo longo, tá? Você faz provas, entrevistas, demora meses, é um negócio que eles começam um processo seletivo no começo do ano e você é contratado no fim do ano. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando a Embraer me chamou. Você passou, está aprovado, você vai ganhar aqui um salário. E era muito bom o salário, era 3 vezes maior do que eu ganhava com esse cara na construtora. E eu cheguei lá para esse cara da construtora, e ele falou assim para mim: Alberto, eu não vou deixar você sair daqui não, cara. Você é um jovem, talentoso, um puta potencial, a obra tá assim, tá assado, super satisfeito. Quanto que a Embraer está te oferecendo aí? Aí ele falou assim: eu vou cobrir o salário da Embraer. Ele queria me dar um aumento de 3 vezes, eu ganhava um salário, ele me dava 3 vezes o salário para eu continuar com ele. E eu abri mão do meu sonho da Embraer. Então, é aquela história da encruzilhada. É o dinheiro e o sonho. Era o dinheiro e o sonho. E o engraçado é que ambos estamos passando por isso nesse momento. Exatamente. Agora. Então, assim, é o dinheiro e o sonho. O que você quer para você? E a paz, né? E a paz. A paz é... Só que enquanto você não se decide, você não tem essa paz. A indecisão é o que mata. E aí o cara era muito bom, era um cara super honesto, a empresa era legal pra caramba, o trabalho era legal pra caramba, eu montei a equipe, o prédio estava subindo, a gente já estava começando a fazer a parte mais legal do prédio, entendeu? Eu gostava daquele dia a dia da obra, mas, puta, era o sonho. Não fazia seu coração vibrar. Era o sonho, era o avião, e eu pensava assim, puta... Se eu não entrar nessa porta da Embraer agora, eu não entro mais lá, entendeu? O trem passa uma vez só. Vai passar o trem, aí eu não vou montar nele. Vai perder o time. Vou perder o time. Decidi, era o sonho, fui pra Embraer. E eu falo isso muito para as pessoas, vou falar de novo, cara. A vida é feita de momento e de escolha.
Os momentos, eles estão aí, você precisa escolher rápido. Às vezes há oportunidades na vida que você deixa passar e por uma indecisão, e você tem que tomar essa decisão rápida, porque o trem ele passa e às vezes é uma estação só, com um trem só e ele não vai voltar. E às vezes você perde uma oportunidade de realizar um sonho por uma decisão mal pensada. Então, eu acho que eu dou sempre essa dica para as pessoas que estão à minha volta: não demorem para tomar decisão, e tome a decisão, você sempre já sabe qual é. Às vezes a gente se mascara, a gente tenta se provar, se convencer, mas na verdade a decisão foi aquela primeira que você já pensou, que você pensou quando você tinha 17 anos. É isso aí. Então foi a porta que me abriu, eu entrei, cara, ficou bem chateado comigo, o cara da construtora. Tava me dando um puta de um aumento e eu não aceitei. Mas eu fiz a escolha certa, fui buscar meu sonho, entrei na Embraer para trabalhar num departamento que não era o departamento que eu queria, foi a porta que me abriu. Eu entrei lá, mas desde a hora que eu entrei, eu também falei assim, eu quero ir pro avião, quero estar lá dentro do avião. E aí, cara, até eu conseguir fazer essa guinada aí, foi uma carreira muito longa, mas em determinado momento eu fui crescendo nesse departamento, fui crescendo, como engenheiro depois virei supervisor, depois virei gerente, muito jovem, muito cedo, e aí vem essa parte das pessoas. Eu tinha naturalmente uma habilidade para lidar com as pessoas, para lidar com os conflitos, para colocar as pessoas, para colocar todo mundo dentro de um determinado objetivo. Você pode não gostar de mim, você não pode não gostar de mim, mas, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso aqui. E aí eu conseguia botar a equipe toda focada em determinado objetivo, que era uma coisa que eu tinha. E isso eu acho que é o maior diferencial. Hoje eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e uma pessoa me perguntou qual que são os principais desafios para se montar o time. Não lembro exatamente como foi. E eu acho que o papel de você ser um líder do time é o que faz você se diferenciar, provavelmente por isso que você subiu rápido de cargo, é você conseguir convencer as pessoas e colocar todas no mesmo objetivo. Eu acho que isso falta um pouco hoje nos profissionais, e quem tem isso é diferencial, é sentar numa mesa e fazer com que as pessoas acreditem no seu sonho, no seu objetivo, na sua meta, mas é convencer, não só com palavra bonita, é convencer com fato, com argumento, com técnica, e quando você consegue convencer as pessoas, tudo começa a fluir. E acredito que isso seja um grande diferencial nas pessoas que hoje têm uma carreira de sucesso. Você tá certíssimo, exatamente isso. Não adianta você ter uma ideia boa, cara, que você não consegue convencer. Meu pai falava uma frase que ele tinha escutado essa história, como se fosse um ditado, não sei como que fala isso, um dito popular, é que assim, a sua empresa e o seu negócio, você tem que ter tanto controle, tanta confiança e tanta certeza que se você entrar no elevador do 0 até o 20º andar com um possível cliente do seu lado, você tem aqueles 50 segundos para convencer o cara de fechar um negócio com você. Às vezes as oportunidades da vida são assim, que você tem 50 segundos para conseguir convencer. Se você não consegue convencer a pessoa do seu objetivo em 1 minuto, ou pelo menos ela te dá a oportunidade de escutar mais, você não confia no seu negócio não é bom. Exato, isso aí, bom, tem pessoas que têm habilidades para isso, né? Eu como gestor, eu tinha essa habilidade, tenho essa habilidade para conseguir compartilhar sempre com muita verdade, muita honestidade, transparência. Só que ser gestor é meio ingrato, né, Gabriel? O gestor, ele sofre pra caramba quando é um técnico de futebol. Quando o time ganha, o time jogou pra caramba, o atacante meteu gol, lateral jogou bem, a zaga defendeu, o goleiro pegou tudo. Quando o time perde, o técnico fez errado. Eu gosto muito dessa analogia, eu uso muito essa analogia de futebol dentro das minhas empresas, porque existe inúmeros técnicos bons no mundo e cada um faz de um jeito diferente. Eu tenho o meu jeito de gerir as coisas, eu tenho como se eu fosse um técnico. E não quer dizer que não existem técnicos melhores que eu, mas hoje eu aprendi a fazer do meu jeito, e é o que você falou. Mas é ingrato pelo fato que nem sempre você acerta. Às vezes você vai e contrata um camisa 10, que é super renomado, que é querido no mercado, e você não consegue fazer o cara jogar bem, ou o cara funda seu time. Jogar bem, ou o cara e a culpa é de quem? É nossa mesmo. Né? A decisão de contratar é nossa. Eu passei por isso na minha empresa esse ano, fiz uma contratação que era meu sonho, eu contratei uma pessoa de um alto nível e infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria que acontecesse. E só que, como a gente falou de decisão, tem que tomar as decisões rápidas, e a decisão foi no melhor momento possível, e aí se ventila nos corredores que a culpa é do fulano, do Beltrano, e eu
Logo quando eu fiz, né, o desligamento da pessoa, eu chamei todos os meus colaboradores no auditório, falei para eles, pedi desculpa, porque o erro foi meu. Eu decidi. Se tivesse dado certo, o mérito... E aí a ingratidão do gestor. Se tivesse dado certo, não era mérito meu, era mérito dele. Agora, como deu errado, eu tenho que mostrar e falar, e as pessoas precisam entender que é meu erro. Mas eu errei tentando acertar. E a ingratidão do gestor é exatamente essa, né? Gerir pessoas e gerir negócios não te dá rentabilidade nenhuma, né? É uma coisa que a gente não vê, não é palpável. Não é palpável, e aí você não consegue mensurar isso daí, é difícil entendeu? pra caralho. Você ter um time, o trabalho que você tem para ter um time qualificado que joga para você é tanto e você não vê um retorno disso. Exato. E esse tipo de gestor, que é o gestor que eu mais me identifico, é o gestor que ele chega no resultado através das pessoas. O resultado vem não pelo gestor, mas pelas pessoas. Ele está como suporte ali por baixo, criando aquele ambiente saudável, aquele ambiente que é fértil para que as coisas aconteçam. Quem faz o trabalho é a equipe, o gestor só mexe as peças. É o maestro. É o maestro. Durante essa minha carreira na Embraer, eu fiz essa carreira de engenheiro, de supervisor, gerente, fiz muito curso, a Embraer investiu demais em mim. Fizemos uns cursos muito bacanas, um curso de poucas pessoas que a Embraer pagou, chamava-se Jovens Líderes Executivos. Era um curso caríssimo, uma consultoria caríssima que a Embraer fez, foi 1 ano e meio de curso. E a Embraer via em mim um potencial para ser um possível diretor, eu já era gerente, um possível diretor, um possível um executivo da empresa. Em determinado momento, me deparei com algumas barreiras dentro dessa carreira da gestão, que é a política, que é o mundo corporativo, que não existe a meritocracia. E a gente, como engenheiro, como um cara bem racional, como um cara que gosta do que é certo, espera a meritocracia. Você faz, você imagina que resultado vem, é o esporte. Treina que vem. Quer emagrecer? Fecha a boca, vai fazer exercício, que você quer mesmo, você vai conseguir. Isso é meritocracia, o esporte é muito meritocrático, né? O mundo do esporte é assim. Óbvio que tem as competições, mas estou falando para 90%, 99% das pessoas, o esporte é super meritocrático. 1% é atleta profissional que está buscando resultado e aí é briga de peixe grande. Então, assim, me deparei com essa falta de meritocracia, com as políticas, com aquela questão de você ter que agradar alguém para conseguir alguma coisa, para conseguir um orçamento, para conseguir lidar com uma situação do seu dia a dia. E eu falei, cara, isso aí eu não vou conseguir esperar a minha vez de ser um diretor, porque eu tenho que esperar mais 15, 20 anos. Aí vem um pouco daquela ansiedade do jovem, de querer tudo rápido, tudo logo, tudo para ontem. Comecei a atrair o que para mim? Eu quero mudar de vida, eu quero ir para o avião, eu quero ir para o avião, eu quero ir para o avião. Determinado dia, eu tinha um conhecido, trabalhava nessa área do ensaio em voo, que falou, você quer vir mesmo para cá? Eu vou arrumar uma vaga para você. Nós temos uma vaga aqui, eu vou apresentar você nessa vaga. Atraí de novo para mim aquilo que eu queria e caí de novo numa encruzilhada. O cara, bati um papo com o gestor da vaga, a vaga estava lá, o cara falou assim, ok, pode vir. Eu tinha que chegar para o meu diretor e falar para ele assim, cara, eu vou sair daqui, e tudo isso, a minha área, a minha gestão, o curso que eu fiz, tudo que vocês investiram em mim, eu vou voltar a ser engenheiro técnico, entrar dentro de um avião porque eu quero voar. Era o sonho versus a carreira, o prestígio, a equipe, uma secretária, uma sala, um cartão de visita bonito, um manager, entendeu? O que eu optei? Pelo sonho de novo. Eu fui de novo pro sonho. Eu falei assim, eu entrei aqui para voar, cara. E essa oportunidade que está me abrindo lá não vai me abrir tão cedo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voar. O cara ficou também de novo, chateado comigo, mas entendeu, me deu um abraço e falou assim, cara, vai atrás do seu sonho. E eu fui para a Embraer, entrei na área de ensaio em voo e fiquei lá por mais vários anos, 7, 8 anos, não me recordo agora, mas é mais ou menos isso. E dentro do avião me realizei, convivi com as memórias do meu pai, com os amigos do meu pai, vesti um macacão de voo, voei, fiz muitas horas de voo, fiz muitas coisas legais dentro de um avião, coisas que eu já imaginava fazer, coisas que eu não imaginava fazer, e eu vivi aquele meu sonho, vivi aquela vontade, vivi perto da memória do meu pai, levei meus filhos para ficar comigo dentro de um avião, numa festa da Embraer, para poder mostrar, ter um pouco daquilo que meu pai me proporcionou, eu proporcionei um pouco para os meus filhos. Então eu vivi isso, e isso aí para mim foi mais uma realização.
Mas é muito legal isso, porque as pessoas que olham de fora acham que é tudo muito fácil, né? E você, a sua história, na verdade, deixa muito claro que a vida é feita de escolhas. E as escolhas que você fez e você tomou que fizeram você chegar aqui. Você, numa breve conversa, falou de pelo menos 2 ou 3, 4 bifurcações que você teve que decidir. Você teve que optar por um caminho entre financeiro ou um caminho para realizar um sonho. Você, com maestria e muita sorte também, muita fé, escolheu seguir seu sonho. E você hoje, acredito que seja um profissional, uma pessoa, um ser humano mais feliz pelas decisões que você tomou. Então, é o que eu falo, as decisões que a gente toma na nossa vida que redem o nosso futuro, né? As rédeas da nossa vida têm que estar nas nossas mãos para a gente saber onde a gente quer. Então, as decisões são muito importantes e elas impactam diretamente na nossa vida. Certeza, você está certíssimo, Gabriel. É exatamente isso que aconteceu comigo e o que você falou é exatamente o que as pessoas têm que fazer. É fácil, depois que acontece, você olhar para trás e ver isso tudo. Na hora que você está ali no meio da bifurcação, É um momento mais difícil. é o momento mais difícil. Você não percebe, né, isso tudo. Então é até legal essa conversa nossa aqui, que isso volta tudo na cabeça. Então é importante, foi isso que aconteceu comigo. Fui para o ensaio em voo, voei bastante, fiz muita coisa legal. E veio a pandemia, eu já tinha 17 anos de Embraer, já tinha realizado tudo que eu queria realizar, já tinha sido supervisor, gerente, viajado o mundo inteiro, tinha voado no avião, né, como um profissional, né, do ensaio em voo, feito muita coisa bacana, viajado com o avião para fora, voltado, ensaio pra caramba, voo, simulador, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E aí chegou uma hora de eu falar assim, putz, agora está na hora de eu cuidar das minhas coisas, de eu cuidar da minha vida, cuidar do meu patrimônio, e vem de novo a decisão. Saio da Embraer, não saio da Embraer. Embraer é a segurança, um salário bom, uma carreira, ou também ficar em casa, cuidar do meu patrimônio que eu já acumulei, da minha família, dos meus filhos, começar algo novo. Cara, na pandemia acho que todo mundo passou por um processo bem difícil de reflexão, de sentimentos. Para mim comigo não foi diferente, eu passei por isso. E decidi que eu ia sair da Embraer na pandemia. Tiveram os PDVs, veio o primeiro, veio o segundo. Quando veio o terceiro, eu conversei com o meu chefe, chegamos num acordo que eu ia sair da Embraer. E aí saí da Embraer, minha esposa é muito conservadora, falou assim, mas você vai fazer o quê se você sair da Embraer? Você vai trabalhar com o quê? Você já sabe o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Mas alguma coisa boa vai acontecer. O Beto, é legal que eu estou passando por um momento da minha vida que eu venho conversando com as pessoas sobre exatamente o que você falou. Estabilidade. As pessoas acreditam que talvez um emprego, né, numa grande empresa, você tem uma estabilidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem estabilidade com liberdade. E a estabilidade, ela primeiro que quando você se tem uma liberdade, a estabilidade não existe. Quando você está estável, você está preso, na minha opinião. Então você poderia ter continuado na Embraer, estável, seguro, mas você não teria uma liberdade de poder crescer. E você, eu acho que assim como eu, é inquieto, né? E aí a gente, quando chega no limite, igual você falou do atletismo, você não conseguia correr mais, melhorar naquilo, você simplesmente deixou de fazer aquilo como um ponto alto da sua vida, porque não tinha como você progredir. E acredito que foi a mesma coisa dentro da Embraer. Você realizou todos os seus sonhos, você não tinha mais para onde ir, já tinha feito tudo, então você não é uma pessoa da estabilidade. Na verdade, você encontrou a estabilidade dentro da sua liberdade de escolha. Exata, puta, Gabriel, é isso aí, cara. Isso é coisa de coach, viu? Isso é coisa de coach, verdade. Eu nunca fiz coach, mas isso é coisa de coach. E foi exatamente isso. Eu sempre escolhi, nunca fiquei parado. Eu sempre escolhi algumas coisas. Porque você também tem a certeza que as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Porque você sabe da sua capacidade e isso não é ser, né, arrogante. Você saber das suas competências técnicas, capacidades técnicas, emocionais, comportamentais, saber que você é um excelente gestor, saber que você é um cara fuçado, estudado, que você, qualquer coisa que te der, você vai fazer acontecer, te dá uma estabilidade muito maior do que você ter um emprego de carteira registrada. Exato. Você sabe que se você sair daqui agora, qualquer empresa desse condomínio onde a gente está aqui vai te contratar. Exato. Essa autoconfiança, ela é importante. Eu tenho isso, sim. E foi o que aconteceu quando eu saí da Embraer.
eu não sabia o que eu ia fazer, vou fazer nada, vou ficar em casa um tempo, tirar um período para pensar no que eu quero fazer. Período sabático. Período sabático. Esse período sabático durou 15 dias. Durou bastante. Durou ainda. bastante. Recebi várias propostas. Uma delas era do mercado financeiro. E eu tinha propostas para atuar na indústria, que era onde eu já conhecia, não na aeronáutica, mas em fábricas, fazer algo que é o dia a dia de fábrica, o dia a dia de um engenheiro, né? Um engenheiro, dia a dia de empresa, o mundo corporativo. E eu queria o novo, queria o diferente, que é o desafio. Eu sempre gostei de desafios. Eu gosto tanto de desafio, Gabriel, que eu corria 100 metros, 200 metros e o revezamento 4 por 100 metros. Era minha prova. Mas tinha um cara que treinava comigo, que era um cara muito bacana, assim, que ele ia pro treino com umas roupas todas coloridas, da Gatorade, triatlon internacional de Santos e tal, um cara descolado, magrinho e tal. Daí eu falei assim, puta, cara, um dia eu vou fazer um triatlon desse aí. Daí ele falou assim, Betão, você corre 100 metros, cara. Como é que você vai correr 15, 20 quilômetros, né? Correr uma maratona, fazer um Ironman, você não consegue, cara. Não é pra você isso aí, isso não é pro seu biotipo. Sou igual com você, Gabriel, com um cara forte. Eu falo assim, Gabriel, você vai virar maratonista. Impossível. Eu falo assim, impossível, não vou virar maratonista. Impossível. Não tenho corpo pra ser maratonista. Eu tenho que querer pra caralho. Tem que nascer de novo. Tenho que querer pra caralho. Tem que querer pra caralho. Tem que querer pra caralho. Então, eu falei assim... Você quis pra caralho. Não vou conseguir? Então eu vou fazer. Ai, então cara, eu vou fazer. O desafio. O desafio. Eu duvido. Então, não fala duvido. Durante esse período que eu parei com o atletismo, eu inventei uma outra moda, que era o triatlo. E o triatlo me mantinha na disciplina de treinar, de acordar, de se alimentar, mantinha a minha vida pessoal e profissional sempre no trilho. Isso era muito importante para mim. A disciplina, uma coisa que vai puxando a outra, uma disciplina que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a alimentação, que puxa os horários, que puxa a endorfina que aquilo te dá no treino para você ir para o trabalho, conseguir realizar um bom dia de trabalho, chegar com energia boa. E foi o que eu fiz. Então, comecei a fazer os triatlons. Mas pergunta se eu queria ir para o triatlon para ir lá e participar. Não, eu queria ir para ganhar. Eu não queria ir lá para pegar uma medalhinha no fim e falar, beleza, fiz um Ironman. Não, eu queria ir para ficar entre os melhores, que é uma coisa minha. Eu quero estar sempre entre os melhores. Eu quero crescer. Se não for para ser entre os melhores, não faz. Eu quero crescer. Não preciso ganhar, mas eu quero estar entre os melhores, entendeu? Então, foi o que eu fiz durante 10 anos da minha vida, o triatlon. Fiz provas de Ironman mundo afora. Fiz grandes resultados, nunca ganhei nada, tá? Nunca subi num pódio de um triatlon. Aliás, os triatlons regionais sim, mas um grande triatlon de expressão, nunca subi num pódio. Mas eu estava sempre entre os melhores. Isso é do caralho, Ironman é do caralho. É um negócio que eu quero fazer um dia na minha vida. Fiz vários, tá? Fiz, sei lá, 7, 8, meio Irons, você abdicou para conseguir fazer isso. Com a vida da Embraer, com a vida da família, não foi fácil. E era uma coisa que eu gostava. Então, só esse parênteses para contar que os desafios fazem parte da minha vida. O mercado financeiro, quando me apareceu essa proposta pós-Embraer, era o desafio. E eu falei assim, opa, eu gosto de mercado financeiro, eu opero no mercado financeiro já tem um tempo, eu conheço o mercado financeiro. Por que não eu não entrar e ser um profissional do mercado financeiro? Fazer o que eu faço para mim, para as outras pessoas, compartilhar meu conhecimento, aprender também, porque a gente sempre aprende coisas novas. Cara... Foi o que eu decidi fazer. Eu entrei para o mercado financeiro para fazer um trabalho que eu nunca tinha feito, que era para ser gestor de um escritório, montar uma equipe. Isso eu conseguia fazer, eu tenho essa capacidade de formar grandes equipes, organizar as coisas, criar processos, métodos, entender um pouco do negócio e colocar ele para rodar. Mas tinha que ter um outro lado que eu não tinha, que era o lado comercial, de ser um cara de ficar vendendo, lobby, bater na porta das pessoas, ser um pouco mais político. Então, essa foi a porta que me abriu, foi por onde eu entrei e fizemos um trabalho muito bacana nessa empresa. Agradeço as oportunidades que me foram dadas lá, pelos colegas de lá. Depois de um tempo, esse trabalho saltou os olhos, a gente conseguiu realizar bons resultados, ótimos resultados para a nossa cidade aqui, para a nossa região, comparado com os escritórios que estavam aqui, que chamou muita atenção e eu acabei recebendo outras propostas de outros escritórios. E é esse momento que eu estou, de eu sair do escritório que eu estava e estou avaliando outras propostas de escritórios maiores, com mais capacidade, com mais recurso, que operam no mercado de uma forma diferente.
Então isso é um pouco da minha carreira e o momento que eu estou agora. Então eu acho muito legal, Beto, que a gente se conhece, eu te conheci quando você começou essa jornada no mercado financeiro. A gente se viu pouquíssimas vezes, não foram muitas. Eu sou muito fã do trabalho que você fez aqui em São José, na assessoria de investimento. Foi uma coisa muito grande que você fez em São José. E o que eu acho mais bacana, eu acho mais interessante, é essa correlação, te conhecendo um pouco melhor, falando um pouco da sua história, com a minha vida. Eu sou um cara bem mais novo que você, mas eu vejo que as decisões e os caminhos que eu venho traçando não estão muito diferentes daqueles que você optou pela sua vida, e você hoje já com família formada, com estabilidade financeira, com uma carreira, sonhos realizados, né? E hoje ter a liberdade para você escolher entre várias propostas e você ser procurado no mercado. Isso vai muito da pessoa que você construiu, porque hoje você consegue gerir qualquer negócio, né? Foi muito bacana conhecer um pouco mais da sua história. Na verdade, para mim foi um coach também aqui, né? Que é uma terapia intensiva, e isso abre muito a cabeça sobre várias coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito bom para a minha vida, para as decisões que eu tenho que tomar nos próximos dias. E eu queria, cara, parabenizar pela sua história, parabenizar pela sua carreira, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é. Eu acho que isso vai muito mais, não é nem pelo lado profissional, eu acho que profissional tem muito no mercado. Você é um ser humano diferenciado, e é por isso que você tem sucesso na sua vida profissional, pessoal, nos esportes, nos seus hobbies. Você é um cara feliz, né? Você, quando fala de negócio, o seu olho brilha. Eu acho que isso é o mais interessante. Você optou por essa liberdade ao invés de uma estabilidade. Você tomou decisões maravilhosas na sua vida. Eu queria agradecer pela sua presença aqui. Eu queria, para finalizar o nosso bate-papo, que se deixar a gente bate-papo aqui durante 2 horas, aí o povo vai ficar chato. Eu queria que você desse um conselho para o pessoal, um conselho sobre a vida, sobre decisões, sobre o que você quiser, para as pessoas que estão assistindo. Eu queria que você desse um conselho para a gente finalizar esse bate-papo, que foi muito bacana. Que bom, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco da minha história. É sempre muito bom quando a gente revive essa história, a gente volta no passado e sabe que tomou decisões que deram certo. E é isso que eu queria deixar para o pessoal aí em casa que está assistindo, entendeu? Confie nos seus sonhos. Dinheiro, a carreira, a grana, patrimônio, nem sempre é tudo. A felicidade não está nisso, de verdade. Óbvio que vocês estão me vendo aqui bonitinho, arrumado. Nossa, você está ali, você mora bem, você tem isso, você tem aquilo. Cara, isso não é o mais importante. O mais importante é ter família, ter bons amigos, ter sua consciência tranquila e fazer o que é certo. Faz o que é certo. Não faça nada errado. Faz o que é certo, que coisas boas acontecem para quem faz o que é certo. Então, sigam os seus caminhos, façam o que é certo, corram atrás dos seus sonhos, que coisas boas acontecem para essas pessoas. Isso vai atrair coisas boas. Maravilha, show de bola. Obrigado, Beto. Queria agradecer o pessoal que está aqui filmando, ajudando, principalmente o Wellington aí da Seven, realizar um sonho, né? Eu sempre tive essa vontade, essa um pouco de vocação também de ser um comunicador, né? E eu estou podendo realizar esse sonho, conversando, tendo histórias aí para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da conversa, assim como eu gostei, aprendido igual eu aprendi. E é um prazer, é o primeiro de muitos. Espero que esse projeto dê certo. Esse projeto não tem intenção nenhuma de ser uma coisa rentável. Esse projeto é dar voz e dar a possibilidade das pessoas escutarem histórias das pessoas e tomarem isso como referência. Eu, graças a Deus, tive meu pai como referência, que também faleceu, assim como o do Beto, e essa referência nos fez realizar nossos sonhos e talvez facilitar as decisões que a gente tomou. Mas nem todo mundo tem essa figura na vida, e eu acredito que a gente precisa se espelhar em algumas histórias para a gente poder tomar as melhores decisões, e é isso que eu quero trazer aqui nesse programa. Eu quero que você escute as histórias das pessoas, que você entenda como que as pessoas fizeram, o que elas fizeram para chegar onde elas chegaram, e que isso de alguma maneira facilite a sua vida e te ajude de alguma maneira para você também realizar seus sonhos e tomarem as melhores decisões e ter um aprendizado. Então, muito obrigado.
Obrigado mesmo, um dia muito feliz, muito especial na minha vida. É uma frase que eu sempre digo, que o dia mais feliz da nossa vida é hoje, e hoje está sendo um dia muito feliz para mim. Estou muito contente com esse sonho realizado e espero que daqui para frente mais sonhos se realizem na minha vida, na vida do Beto, na vida de vocês todos. Amém. Obrigado. Obrigadão.